Ansiedade excessiva, sem motivo aparente ou com duração mais longa do que deveria, é motivo para preocupação. Pesquisas estimam que 15% da população brasileira sofra de algum transtorno de ansiedade. Um estudo de âmbito internacional, de iniciativa da Organização Mundial da Saúde, registrou uma incidência ainda maior na região metropolitana de São Paulo, de 20%. Mas o que pode causar um transtorno de ansiedade? Estilo de vida, genética ou trauma? E como identificar e tratar esse problema? Transtorno de ansiedade é o tema de hoje no Câmara em Pauta. E hoje, para conversar sobre esse assunto, nós recebemos o médico psiquiatra Montezuma Ferreira, também a psicóloga representando a Porta, que é a Associação de Portadores de Transtornos de Ansiedade, Eliana Guimarães, e também Rosimeire Lopes, que é psicóloga. É um prazer recebê-los aqui para discutir os transtornos de ansiedade. Como nós vimos também no vídeo, alguns estudos recentes demonstraram índices altos de transtorno de ansiedade no Brasil de uma maneira geral, mas especificamente na Grande São Paulo. Doutor Montezuma, eu queria começar com o senhor, se fosse possível, demonstrar rapidamente quais são os transtornos de ansiedade mais comuns e também caracterizar um pouquinho eles. Ok. Bom, os transtornos de ansiedade se caracterizam por ansiedade desproporcional, né, excessiva, muito prolongada, ou até mesmo ansiedade sem motivo, ansiedade espontânea. Tá? Os mais comuns, né, e os mais clássicos, que o pessoal certamente já ouviu falar, são o transtorno de pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, as fobias, existem vários tipos de fobias, e para algumas pessoas está em discussão o transtorno obsessivo-compulsivo. Também está em discussão se um transtorno chamado transtorno de estresse pós-traumático deve ser mantido dentro desse grupo ou retirado. Tá? No conjunto, tudo isso é muito comum. Né? 10, 15% das pessoas têm transtorno, algum desses transtornos. Tá? E esses transtornos que você citou são têm características bem diferentes entre eles, né? Até não há esse consenso se devem ser incluídos nos transtornos de ansiedade. O senhor pode falar só um pouquinho de cada um deles? Eu acho que o generalizado de ansiedade é o que normalmente remete, o que as pessoas remetem a esse transtorno quando se fala de ansiedade. Mas, por exemplo, o transtorno de estresse pós-traumático já é algo que não é tão comumente lembrado nesses casos. Ok. Bom, transtorno de ansiedade generalizada se caracteriza por muita ansiedade, né? Então é aquela pessoa que está em alerta, está tensa, está preocupada, né? Quer dizer, tem um monte de pensamentos, né? Será que eu vou chegar a tempo? Será que eu vou fazer isso certo? Será que eu vou ter algum problema com o dinheiro? Então tem um monte de preocupações, de pensamentos sobre coisas do cotidiano. Tá? Essas pessoas costumam ter mais dor de cabeça, tensão muscular, sudorese. Né? Então, é aquela pessoa que está sempre preocupada, não dorme bem, às vezes mais lábio, se irrita com um pouco mais de facilidade. Tá? O transtorno de ansiedade generalizada, ele, por definição, é um transtorno prolongado. Então, a pessoa tem esse quadro todo por meses e, na verdade, na prática, muitas vezes por anos a fio. Okay? As pessoas certamente já ouviram falar também do transtorno de pânico. Né? O transtorno de pânico ocorre quando a gente tem crises de pânico, então são crises de ansiedade, né, que se repetem. O que é uma crise de ansiedade? Né? Então, é um evento abrupto, de repente, e a crise de pânico espontâneo, ela vem do nada. A pessoa começa com uma apreensão, ou começa com uma sensação de sufocamento, ou o coração começa a bater forte, ou tem uma dor no peito. Enfim, pode começar com sintomas corporais, que são muitos, ou com apreensão, com a impressão, com a ideia, com o pensamento do eu estou tendo um troço, eu vou ter um infarto, eu vou ter um derrame, né, como a pessoa fala. Então, dá um medo de repente, é essa a ideia. Tá? Na crise de pânico pura, isso vem do nada. Né? O pessoal costuma dizer, vem como um raio do céu azul. Tá? Então, eu tenho isso uma vez, tenho outra. Aí a pessoa começa a se preocupar.
será que eu vou ter de novo? Né? E começa a fazer exames, procura profissionais e tal. Isso atrapalha muito a vida da pessoa. Isso é o pânico. Tá? Às vezes, principalmente se o quadro de pânico continua sem tratamento, a pessoa pode desenvolver fobias. E aí, principalmente, um quadro que a gente chama de agorafobia. Isso também as pessoas certamente já ouviram falar disso. Né? Como é que é a agorafobia? É aquele medo de enfrentar algumas situações. Normalmente a pessoa identifica como lugares, né? Porque eu não posso ir lá porque eu vou passar mal. Tá? A pessoa tem um medo, muitas vezes ela pensa assim, que lugar é fechado, é cheio de gente, e eu não vou conseguir respirar, eu vou ter um troço, eu posso infartar. Aí a pessoa começa a evitar aí esse lugar. Que tipo de lugar? Né? É muito comum, elevador, metrô, uma série de lugares fechados, mas não só lugares fechados. Né? Tem gente que tem manifestações agorafóbicas em lugares muito abertos, muito amplos. Tá? Por exemplo, praças, descampados, ou então pegar uma estrada, sair de São Paulo. Né? A pessoa tem tipicamente uma preocupação grande, né? Será que eu vou ter um troço? Será que eu vou conseguir escapar daquela situação? Será que eu vou ter socorro? Tá? Então isso é a agorafobia. A agorafobia muitas vezes vem com um transtorno de pânico. Né? E tem outras fobias, né? Tem a fobia social, em que a preocupação é essencialmente com o que os outros vão pensar, o que eles vão achar de mim, o que eu vou, como é que eu vou sair numa situação em que os outros vão me observar. Tá? Será que eu vou gaguejar? Será que eu vou ruborizar? Será que eu vou tremer? Será que vai dar um branco? O que eles vão achar da minha roupa? Enfim, é a preocupação com a avaliação social. Tá? E aí tem as chamadas fobias simples ou específicas, que são, na verdade, extremamente comuns, né? De animais. São aquelas bem comuns mesmo. Bem comuns. Tá? Esses são os principais transtornos de ansiedade. Né? Aí tem o TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, que tem uma série de semelhanças, e tem o PTSD, ou transtorno de estresse pós-traumático, né, que já são bem particulares. Né? Diferentes. Eliana, a Associação de Portadores de Transtornos de Ansiedade, a Porta, oferece apoio a esses pacientes. Fala um pouquinho do trabalho que é feito. Sim, a Porta ela oferece tanto grupos de apoio, né, a esses portadores, e também, inclusive, não só presenciais, agora em março vai começar grupos de apoio virtuais pela internet, então que a pessoa também pode participar de casa. Tem também as palestras gratuitas, que são feitas uma vez por mês, geralmente um sábado por mês. E tem também atividades, né, de yoga e de relaxamento. Isso para todos esses portadores, esses diferentes tipos de transtorno. Para todos, e todas as atividades são gratuitas para todo mundo, né? Então, não só os portadores, né? Também muitos familiares. Pessoas, às vezes, que querem conhecer um pouco mais sobre o tema, amigos, ou quer saber um pouco mais, podem ir frequentar. O doutor estava falando desse índice de mais ou menos 15%, é comum ter transtorno de ansiedade, mas tem inclusive um estudo de 2012 da USP, que esse índice chegou a quase 20% na região da Grande São Paulo. Rosimeire, eu queria a sua opinião um pouquinho. O que explicam esses dados? A questão do estilo de vida moderno, violência, urbanização, como é que por que há esse índice tão alto de transtornos de ansiedade hoje na população? Eu percebo que, lógico, as exigências que temos na nossa vida atual é muito severa, né? Exigimos e somos exigidos. Então, isso pode, obviamente, acelerar um comportamento ou um sintoma de um transtorno de ansiedade. Guarulhos, especificamente, uma cidade que tem uma demanda tão grande, né? E eu, como atendo bastante motoristas de ônibus, que, obviamente, isso leva a um transtorno de ansiedade, até por conta das fobias, das violências ocorridas dentro da própria situação de trabalho, isso pode, de fato, acelerar o processo. O índice é altíssimo, na nossa cidade é bastante alto,
temos que cuidar mesmo. O doutor estava dizendo dos vários tipos e a manifestação que isso tem ocorrido no ambulatório é muito grande. E muitos não estão sendo tratados, até por falta de informações sobre o que de fato sente. Quando procura um cardiologista primeiro, até que esse médico identifique e fala, você precisa de um acompanhamento diferenciado, tanto psicológico quanto psiquiátrico. Então é muito importante estar o acompanhamento e ter esse acompanhamento para que esse paciente tenha uma qualidade de vida, aprenda a lidar com as situações, com as situações de ansiedade, para que ele possa ter uma vida melhor. Eliana, essas causas sociais são também determinantes no caso da ansiedade, mas há outras causas genéticas que contribuem para esses transtornos? Geralmente acredita-se que sim. O que a gente acaba comprovando, pelo menos eu em consultório, eu percebo bastante isso nos meus atendimentos, é que geralmente vem um pouquinho da parte genética mesmo. Então é um conjunto de coisas, não é fatores. só um estilo de vida, uma genética, tudo pode contribuir para que a pessoa seja portadora desse transtorno de ansiedade. Exatamente. Então tá certo, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas vai continuar falando sobre os transtornos de ansiedade, que atingem grande parte da população, não só aqui em Guarulhos, no estado de São Paulo, mas também no Brasil todo. Daqui a pouco a gente volta com mais Câmara em Pauta. A dengue ela é caracterizada como uma doença febril aguda de um amplo espectro clínico. Os principais sintomas são dor de cabeça, dores no corpo, dores musculares, manchas na pele, dor atrás dos olhos. Geralmente são esses sintomas. Há casos mais graves que pode evoluir para, por exemplo, choque ou até mesmo quadro hemorrágico. Os primeiros sintomas que eu tive foi uma febre, dor nos olhos e atrás da cabeça e uma indisposição bem grande. A partir do terceiro dia, eu comecei a ter os sintomas como vermelhidão na pele, coceira e enjoo. No começo eu achei que era uma gripe, só a partir do momento que eu tive a coceira e a vermelhidão no corpo que eu comecei a suspeitar que era uma dengue. A dengue dá muita indisposição. A pele ela fica inchada, vermelha, e você acaba sentindo muita dor ao tocar as coisas, ao manusear objetos. Demorou em torno aí de 9 a 10 dias para assumirem todos os sintomas. A dengue hemorrágica ela é a forma grave da doença. Ela pode evoluir com um quadro de choque e também pode ter quadros hemorrágicos. O principal tratamento da dengue está associado com a hidratação, então precisa ingerir muito líquido, porque não tem um medicamento antiviral. Após você ingerir muito líquido, você pode tratar, por exemplo, os sintomas com analgésicos. Tomei só o paracetamol e muita água. Automedicação jamais. Deve procurar o serviço de saúde. A dengue pode matar. Voltamos com o Câmara em Pauta, hoje falando sobre os transtornos de ansiedade. Nós comentávamos um pouquinho no final do primeiro bloco a respeito de como é feito esse diagnóstico, as causas desses transtornos. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, na prática, como isso é feito? A pessoa demora um pouco para detectar o problema, para procurar um médico, como isso é feito? Sim. Dos grandes problemas em atendimento de transtornos de ansiedade, pacientes com esse tipo de transtorno, é que a maioria das pessoas ainda hoje não tem nem ideia de que aquele problema é uma doença, né? É algo que tem muitas vezes um tratamento específico, né? Então as pessoas tendem a achar, eu sou um cara nervoso, né? Os amigos brincam, ele é super estressado, nossa. Acham que é personalidade, né? Acham que é um problema de personalidade e sem tratamento, né? Tem gente ainda, né, ainda hoje, que não sai de casa por fobia. Tá? Pessoas que têm medo, que têm, por exemplo, agorafobia, elas se sentem tão inseguras fora de casa e não saem de casa, literalmente, elas não pisam na calçada. Tá? Então, isso é a regra. Né?
uma estimativa muito pouco sistemática, é que no máximo 20% das pessoas com esse tipo de transtorno têm um diagnóstico e tratamento correto. Tá? É um índice bem pequeno, né? Absurdo, não é? E há uma tendência a escalonar, se a pessoa deixar de tratar essa ansiedade, isso pode ir piorando e até chegar num outro transtorno mais grave de ansiedade? Esses transtornos são tipicamente flutuantes, né? Tem períodos que eles pioram, períodos que eles melhoram um pouco. Mas muitas vezes, mesmo quando eles passam, eles voltam, eles são recorrentes. Tem sim muitas pessoas que têm uma predisposição a uma certa ansiedade, então podem ser uma criança um pouco mais arredia, um pouco insegura, né? Que em alguma fase vai ter, por exemplo, algum nível de evitação social, isso aumenta na adolescência, pouco antes pode começar a ter crises de pânico, né? E isso pode ir ampliando, sim, né? E certamente são doenças que podem ir desde o razoavelmente leve até o extremamente incapacitante. Eliana, na porta, vocês sentem essa dificuldade das pessoas que têm o transtorno em procurar ajuda, procurar um médico ou fazer essas atividades que contribuam para uma maior qualidade de vida? Tem sim, tem pacientes, muitas pessoas até que demoram muito até para vir na primeira palestra, às vezes ensaiam vir na palestra e não conseguem chegar, exatamente como o Dr. Montezuma estava falando, né, que elas às vezes têm dificuldades mesmo de ir, então às vezes alguém tem que levar junto, mas mesmo assim ainda tem dificuldade de chegar, e até às vezes a gente tem também muitas indicações de profissionais, né, porque às vezes não sabe nem quem procurar, né, nem como é que eu faço? Isso está me atrapalhando a vida, mas como é que eu faço, né? Para ter uma ajuda. Então tem esse papel do familiar também que vai levar a pessoa até alguma instituição que dê apoio, porque ela mesma não consegue fazer isso. Às vezes a pessoa não consegue e não sabe como, aonde ir, como fazer. Então a gente também abre portas para isso também. Rosemary, tem esse estigma na sociedade ainda que há alguns anos era muito comum você falar que não, isso é uma frescura sua, falar que é um transtorno. Ainda tem esse tipo de coisa? Os pacientes têm esse medo, esse receio de procurar ajuda porque acham que não é algo assim relevante? Eu acredito e percebo que a primeira coisa, existe ainda o estigma que é encaminhado para o psiquiatra. Imagina, eu não preciso de um psiquiatra. Só de chegar até o psiquiatra já dá. Né? Usam ainda o termo, né? Eu não sou louco, né? Enquanto a necessidade não é a loucura, né? Não é isso. A verdade é um tratamento de um transtorno severo que precisa ser tratado, que te paralisa em termos de vida e precisa de tratamento. O que eu penso é que a sociedade, de fato, esse momento de nós conversarmos é importantíssimo, esclarecer a necessidade que existe de um psiquiatra, de uma medicação, de um psicólogo que acompanhe e ajude essa pessoa a construir uma vida nova para ela. Ela tem esse problema, ele é flutuante, mas ele pode aprender a lidar com isso e ter uma qualidade de vida saudável, né? A família é importantíssima, a família precisa participar, inclusive na reabilitação, vamos usar esse termo, para que essa pessoa possa se reconstruir quanto pessoa. Então, o estigma existe, a falta de informação, infelizmente, ainda é bastante severa. Pode falar. Sabe, essa coisa do estigma é bem interessante, né? E nas últimas décadas, ela diminui também, porque tem gente muito famosa, né, que chega a público e fala, eu tenho isso, tenho aquilo, né? Então, por exemplo, quando o Roberto Carlos vem a público, né, e fala, eu tenho toque, isso tem um impacto imenso, né? Isso ensina as pessoas e mostra uma outra atitude, né? Uma atitude mais aberta, né? Então tem o Roberto Carlos, o Mário Prata, que escreveu um livro sobre o transtorno de pânico dele, né? A Kim Basinger, né? Aquela atriz, ganhou o Oscar, ela tem fobia social, né? Então ela chega a público e fala, nossa, e todo mundo pergunta, puxa, mas uma atriz tão bonita, tão famosa, uma atriz, como é que pode ter fobia social? E pode, né? E pode. Isso é muito comum.
metade das pessoas, metade dos adultos, em algum momento vai ter algum problema psiquiátrico. É muito, muito comum. Né? E 15%, 17%, 20% das pessoas vão ter algum problema de ansiedade. Né? Normal, comum, tem tratamento. Nessas pesquisas também recentes de 2012, que foram realizadas aqui na Grande São Paulo, na periferia, normalmente os transtornos estavam mais ligados a abuso de substâncias, nem tanto os de ansiedade. Isso é uma questão de perfil, de estilo de vida, ou também eles não têm acesso a assistência de saúde, às vezes não sabe? Como é que o senhor analisa essas diferenças entre periferia e centro de cidade? Essa é uma relação muito complexa, né? Então, por exemplo, a gente sabe que a cidade é violenta, né? E nessa pesquisa, perto de metade das pessoas tiveram algum tipo de evento, né, grandemente estressante ou violento no período de 1 ano. Né? Isso é mais comum na periferia? Certamente sim. Né? Então, existe a violência e o estresse como fator predisponente. Existe a questão das drogas. Né? Mas o estresse aumenta também a procura, né, por drogas e o risco de dependência. Por outro lado, tem outro tipo de ligação mais sutil um pouco. Né? Muitas vezes, transtornos psiquiátricos, entre eles transtornos de ansiedade, atrapalham a vida da pessoa. Né? Então imagina, se eu tenho uma agorafobia grave, não consigo sair de casa, eu não vou conseguir trabalhar. Né? Então, eu não ganho e muitas vezes eu tenho que mudar para uma região menos favorecida. Né? Então, o estresse pode aumentar a incidência de transtornos psiquiátricos, mas transtornos psiquiátricos, atrapalhando a vida das pessoas, muitas vezes as jogam para longe das regiões mais favorecidas. E aí, potencializando todo esse processo também. Vira uma bola de neve. Né? Tudo isso, evidentemente, aumenta o consumo de substâncias, né? Álcool, outras drogas. Né? E estas drogas, né? Todas as drogas, né? Álcool, maconha, estimulantes como cocaína, aumentam o risco de transtornos de ansiedade, de depressão, etc. E o senhor comentou também que esses transtornos, às vezes, eles são detectados na própria infância, na adolescência, então eles existem também em crianças. Eliana, por exemplo, a Porta trabalha com crianças também ou é só para adultos? Fala um pouquinho do trabalho de vocês. Com crianças a gente não tem nenhum projeto, por enquanto. Né? A gente trabalha mais com adolescentes, adultos. Vocês são procurados por pais de adolescentes também preocupados com essa questão? Também, às vezes até para buscar informação, para saber como é que é e para poder ir atrás de um tratamento mesmo. Rosimeire, você tem contato com essas crianças, adolescentes ou com pais preocupados que querem detectar o que está errado com a criança e às vezes não tem informação de que é um transtorno de ansiedade? Sim, o que eu tenho visto, o que tenho recebido, e aí existem até estudos dos conflitos familiares que têm aumentado bastante os transtornos de ansiedade infantil, o medo da separação dos pais, né, os tantos problemas familiares que isso pode ocorrer. E isso reflete na vida da criança, tanto no relacionamento social, né, na relação dele com o amigo na escola, no desempenho dele na escola, e aí isso pode gerar, em alguns casos, até comportamentos como a agressividade. É a forma que a criança encontrou para defender-se, ou a forma como ela conseguiu demonstrar o que ela sente. Então, essa é uma discussão extremamente ampla. Então, quando a criança vem, nós precisamos trazer a família, acompanhar essa família, pedir para que essa família reveja ou reorganize. No caso de separação, precisamos tratar para esses pais. A criança que é abandonada, né, pelos pais, separou o pai, não vejo mais, não quero. O que isso vai gerar nessa criança? Então, todo esse trabalho com a ansiedade, com o transtorno de ansiedade,
e as várias consequências que isso pode trazer no desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, na vida geral. É muito, muito grande. A criança, as famílias estão procurando, as escolas estão encaminhando, os professores muitas vezes também não sabem lidar com a situação. Não porque a falta de tempo, mesmo. talvez, ou tempo de poder se informar, né? Falta de não teve essa formação. O aparelho enfim. escolar não está pronto Não também está para lidar com essa pronto, é. realidade. Você entende que é várias áreas que nós temos que rever, reconstruir, repensar, né? Nós temos que repensar algumas coisas. Estamos discutindo um assunto que atinge o humano como ser. E é isso que nós precisamos ver. Tá certo, a gente vai fazer mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta falando mais sobre transtorno de ansiedade aqui no Câmara em Pauta. Fique por aí. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara de Guarulhos. Às segundas, quartas e sextas tem o Jornal da Câmara, em que você acompanha os destaques das sessões ordinárias, comissões permanentes, audiências públicas e solenidades da Casa Legislativa, além, é claro, dos projetos e ações dos parlamentares. Jornal da Câmara, toda segunda, quarta e sexta, a partir de 13h, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Voltamos com o Câmara em Pauta, hoje falando sobre transtornos de ansiedade. Para isso, recebemos o médico psiquiatra Montezuma Ferreira, também Eliana Guimarães, que é psicóloga, representando a Porta, que é a Associação de Portadores de Transtornos de Ansiedade, e também a psicóloga Rosimeire Lopes. A gente falava no bloco 2 que há uma certa dificuldade de diagnóstico desses pacientes, nem sempre é tão fácil assim detectar se é um transtorno de ansiedade de fato. Agora, com relação ao tratamento, é possível traçar um perfil desses pacientes, das pessoas que têm o transtorno de ansiedade? Os tratamentos, eles variam com relação ao transtorno específico? Eu imagino que sejam tratamentos bastante distintos, no caso de uma ansiedade generalizada ou um transtorno de pânico. Qual que é geralmente o tratamento, doutor? Em linhas muito gerais, costuma ser muito importante um processo de psicoeducação, né? Todos esses transtornos, sempre, o paciente precisa aprender quais são as manifestações, identificar em si mesmo as manifestações do transtorno e desenvolver, ele vai participar do desenvolvimento do plano, né, de ação. De modo geral, né, umas vezes mais, outras menos, o paciente se beneficia de aprender técnicas de resolução de problemas. Por exemplo, se eu sou muito ansioso, né, se eu aprendo, né, a organizar os problemas e enfrentar um de cada vez, isso me ajuda a diminuir a ansiedade. Tá? Existem especificidades no método de terapia, né? Muitas vezes terapia cognitivo-comportamental, aí acho que nós vamos falar mais especificamente. Muitas vezes a gente pode usar remédio, né? Os remédios variam um pouco caso a caso, de fato, né? A gente usa muito antidepressivos, o uso de ansiolíticos, né? Aqueles remédios faixa preta,
por incrível que pareça, é mais limitado, né? Então, agora, acho que a mensagem importante são problemas comuns. Muitas vezes a pessoa nem suspeita que tem o problema, então ela deve procurar ajuda, e são problemas tratáveis, e quanto mais cedo, melhor. Há uma prevalência em alguma faixa etária, algum gênero? Eles vão aumentando, né, com a idade até a adolescência, e aí eles flutuam, mas grosso modo a prevalência se mantém bastante alta, né? É um mito achar que ela cai muito na terceira idade, tá? Alguns transtornos são mais marcadamente prevalentes em mulheres, tá? Mas também é um mito achar que o homem não tem transtorno de ansiedade. É uma questão de uma sociedade machista que acredita que... aquele mesmo estigma de frescura que o homem não pode ter esse tipo de problema. Eliana, com relação ao tratamento também, é um tratamento multissetorial, né? Na verdade, tem um tratamento psiquiátrico, tem um tratamento psicológico, tem essas outras ações, mudanças de estilo de vida. Fala um pouco do trabalho que vocês fazem. Também há uma conscientização nesse sentido, que não é só um remédio que vai mudar a sua vida? Sim, sim, com certeza. Os grupos, na verdade, eles são grupos de apoio, né? Eles vão ajudar a pessoa a identificar e ajudar a ver que não está sozinho, que não é só a pessoa que tem outras pessoas que também têm, que isso é comum, né? Como já foi falado. Agora, isso não tira a pessoa de fazer qualquer tipo de tratamento, né? A pessoa tem que fazer o tratamento psicológico, psiquiátrico, independente das atividades da porta, né? Das palestras, das atividades de yoga, de relaxamento ou dos grupos de apoio. Rosemary, fala pra gente um pouco desse tratamento psicológico, mais especificamente. Como que é feito nos transtornos de ansiedade? Então, quando se identifica, faz uma primeira consulta, vem para o encaminhamento, feito todo o trabalho que de fato tem, essa coisa do diagnóstico, né? Eu não posso ficar muito centrada nisso, mas fazer o diagnóstico é muito importante para eu determinar o tipo de conduta que eu vou ter. Não posso trabalhar sozinha, eu preciso do apoio do psiquiatra, preciso de apoio de alguns outros profissionais, preciso dessa família participando. O doutor falou da terceira idade. Os casos da terceira idade com transtornos de ansiedade, eles não tratados, piora muito a qualidade de vida do idoso e da família do idoso. Então, nós precisamos trazer essa família na participação. Geralmente usamos a terapia cognitiva comportamental. Indicamos que o paciente tenha vida social, que o paciente faça uma atividade física, yoga, outra atividade com qual ele se senta bem, mas que ele possa estar junto, ele possa estar em tratamento e trabalhando para que ele tenha mudanças, que ele produza isso nele. Essa produção de mudanças, ele é um processo, e é um processo que precisa ser feito com vários profissionais. Doutor Montezuma, fala um pouquinho também da importância desse tratamento conjunto, porque às vezes as pessoas também têm um certo medo, um receio de procurar um psiquiatra, porque acham que não, vou procurar um psiquiatra, ele vai me passar um remédio, eu não quero tomar esse remédio. Fala um pouquinho dessa experiência. Bom, remédios nem sempre são necessários, né? Muitas vezes a terapia, em alguma das formas, né, é fundamental, né? Como é que é isso na prática, né? Então, se eu tenho uma fobia, grosso modo, o componente mais importante, pelo menos o mais clássico no tratamento das fobias em vez de eu fugir daquilo que me assusta, eu vou me aproximar, né? Se eu tenho, por exemplo, uma fobia, né, de um animal, um cachorrinho, né? Eu tenho que dar a volta no quarteirão para evitar encontrar um cachorro de qualquer tamanho, né? Em vez de eu evitar, eu vou fazer uma aproximação gradual. Eu vou me acostumar com cachorros filhotes, provavelmente, depois um cachorro médio. Talvez eu possa comprar um cachorro e me acostumar com ele conforme ele vai crescendo. A mesma coisa, ou muito parecido, na agorafobia, né? Então, eu vou fazer uma lista de
lugares que me dão medo e vou começar a enfrentar um a um. É simples, mas não é tão simples assim. Tem todo um método por trás, né? O psicólogo é a pessoa mais adequada para orientar o paciente. Existem métodos de autoajuda. Hoje, esses protocolos são suficientemente bem conhecidos e há alguns livros, né? Por exemplo, Sem Medo de Ter Medo, Vencendo o Medo, Vencendo a Ansiedade Social com Terapia Cognitivo-Comportamental. São livros que descrevem passo a passo como o paciente, como portador aí do problema, pode fazer para lidar com ele. Tá? E esses tratamentos são rápidos. Normalmente, em algumas semanas, já deve haver uma melhora significativa. Tá? Então, são tratamentos práticos, né, com ou sem medicação. Mas voltando, esse enfrentamento, esse aconselhamento, participação no grupo de apoio, psicoeducação e terapia cognitivo-comportamental é muito importante. Normalmente, quando se usa só o remédio, a pessoa pode até melhorar muito, nem sempre melhora tanto assim, mas há uma forte tendência a uma recaída depois. O que vai dar a estabilidade do quadro, né? Quando a pessoa aprende a lidar com o problema, com a agorafobia, com o pânico, com o toque, mesmo que aquilo volte no futuro, muitas vezes ela até enfrenta sozinha. Há uma necessidade de mudança de estilo de vida também. Sim, Renata, mas não é uma coisa tão inespecífica, sabe? Esse componente específico, sabe? Identificar a situação. Ou, por exemplo, no caso de alguém com TAG, né, com transtorno de ansiedade generalizada, identificar pensamentos, né? Sabe, a pessoa se alarma, né, assim, com situações do cotidiano, ela superestima a chance das coisas darem errada, ela tende a pensar que ela não vai conseguir lidar com aquela situação se ela se concretizar. Enfim, esses são padrões, né, que o pessoal, padrões de pensamento, padrões de emoções e pensamentos, que o pessoal de terapia cognitivo-comportamental já identificou, estuda, e que tem algumas técnicas simples, mas que são específicas, sabe? Então não é só fazer uma mudança geral, sabe? Existem tratamentos específicos e muito eficientes. Rosemary, com relação, a gente falou um pouquinho dessa prevalência tão grande dos transtornos de ansiedade de maneira geral no Brasil, na sociedade. Você acredita que há uma necessidade de rever certos conceitos sociais, de fato, a sociedade repensar um modo de vida moderno, ou é uma questão mais individual? Nós precisamos trabalhar com educação sempre, né? Esse enfrentamento das situações, essas situações nas quais a sociedade vive, ela precisa de educação, ela precisa de informação sempre. A informação, eu falo inclusive para minha filha que o conhecimento é a coisa mais fascinante que existe, porque quando eu conheço, eu tenho inclusive condição de fazer o enfrentamento. Essa mudança de pensamento que o doutor disse e o que eu vou produzir dentro de um processo terapêutico, é óbvio que isso traz mudanças importantes e faz com que eu tenha um aprendizado diferente, uma maneira de vida diferente. Nossa sociedade precisa dessas informações. Isso que nós estamos fazendo hoje é uma forma de trazer para a sociedade muitas vezes que a sociedade, de modo geral, não tem acesso. Então, importantíssimo. Quanto mais pudermos falar, o quanto mais pudermos orientar as pessoas, melhor para nós, quanto profissionais, melhor inclusive para a pessoa, né? A pessoa com qualidade de vida saudável, não tem coisa melhor. Então, precisamos educar. Eu acredito que essa informação precisa ser muito mais ampla. E tem o trabalho delas. Vocês que fazem esse trabalho de educação, de informação, você sente isso também?
que há uma necessidade da sociedade de obter mais informação? Sim, a porta foi criada exatamente com esse objetivo, né, de poder orientar as pessoas, passar mais informações e deixar as pessoas mais capacitadas a saber o que está acontecendo, não só comigo, mas com o outro, e poder ajudar a procurar um tratamento e poder ter uma qualidade de vida melhor. Criar esse sentimento de empatia também, né? Não é só a outra pessoa que tem um problema que deve procurar uma ajuda, mas quem está na família, quem vive no entorno também precisa dessa informação. Sim, em muitos transtornos até, inclusive de ansiedade, né, nesses subtipos, eles têm a participação direta dos familiares, né? Como, por exemplo, já tem casos, às vezes, que o familiar acaba, às vezes, fazendo pelo paciente ou priva o paciente de não fazer alguma coisa, achando que aquilo é melhor e, na verdade, nem sempre é melhor. Está fomentando então, aquilo. Né? Tanto que no tratamento como psicóloga cognitivo-comportamental, a gente também orienta os familiares a como agir num processo de tratamento. Tá certo. Eu queria agradecer a participação, primeiramente, do médico psiquiatra, Dr. Montezuma Ferreira. Se o senhor quiser deixar alguma mensagem, suas considerações finais. Eu acho que, essencialmente, né, busquem auxílio, busquem um diagnóstico e busquem tratamento. Um bom tratamento muda a vida de uma pessoa. Helena, também queria agradecer a sua participação. Se você quiser deixar o contato da porta para as pessoas que têm o transtorno de ansiedade. O site da Porta é www.aporta.org.br e mais informações vocês podem também obter através do e-mail aporta@aporta.org.br. Rosimeire, também agradeço a sua participação. Eu que agradeço. Como representante da cidade, eu sugiro que tenhamos mais desses debates, dessas discussões, com o objetivo de orientar a nossa população. E também vou deixar meu e-mail, né? Pode. psi.rosemeirilopes@uol.com.br e estou à disposição. Tá certo, muito obrigada. Esse foi o nosso Câmara em Pauta, hoje falando sobre transtornos de ansiedade, mas você pode mandar também sugestões de temas para a gente discutir aqui na bancada da TV Câmara Guarulhos. O e-mail é câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br. Muito obrigada pela sua audiência, a gente se vê no próximo programa.